Glória a Deus. Queridos, eu quero chamar minha querida esposa, ela vai trazer uma meditação na palavra nessa noite. Sei que fisicamente muitos de nós estamos cansados, mas vamos abrir o nosso coração que normalmente o último dia da festa é a cereja do bolo para o Espírito Santo de Deus. Ele pode falar muito ao seu coração. Nós estamos nessa série, os heróis esquecidos da Bíblia. Nós estamos pregando sobre a vida de algumas personagens bíblicos que fizeram coisas tremendas, mas que às vezes nem são lembrados em mensagens nem nada, e nós quisemos honrar essas pessoas. Então vamos receber a serva de Deus aplaudindo o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite mais uma vez. Eu sei que temos pouco tempo para a ministração da palavra, mas eu vou falar o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E como meu esposo disse, nós estamos aqui relembrando, trazendo à nossa memória a importância de pessoas comuns que fizeram grande diferença na história dos grandes homens de Deus que estão citados na Bíblia. E que muitas vezes nós só damos a honra, o mérito àqueles que têm o seu nome ali como os heróis da fé. Mas essa menina, eu digo aos adolescentes agora, a serva de Naamã é de quem nós vamos falar hoje. Ela teve um papel muito importante na cura de Naamã, na cura de um homem muito honrado e respeitado daquele povo. E ela participou, além da cura, da conversão daquele homem, cuja importância era notável naquele contexto. Então eu digo a vocês, adolescentes, que não pensem que vocês não podem ser usados por Deus. Deus usa essa menina, segundo os historiadores, tinha em média de 15 a 17 anos, E ela foi usada como instrumento de Deus poderoso para curar, para levar ele à cura e à conversão, a reconhecer que o nosso Deus é Senhor e Rei da vida dele também. Amém? E ele não adoraria nenhum outro Deus além do nosso Deus, porque só existe um Deus. Amém? E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5. Do verso 1 ao 14, nós vamos ler rapidamente, para que a gente possa entender um pouquinho do contexto histórico, de onde essa menina saiu, como ela surgiu na vida de Naamã, e a gente pode tirar várias lições poderosas. Vamos lá. Todo mundo achou? Amém? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Em outras traduções diz que ele era leproso. E a gente sabe que a lepra é uma doença que tira a nossa dignidade, que tira a nossa autoestima, que traz vergonha para nós. As pessoas se afastavam de quem tinha lepra. Eles eram isolados, ninguém queria chegar perto porque era contagioso. Olha quanta humilhação uma pessoa que passava por essa doença sofria. E ele era o comandante do rei da Síria. Olha a importância que esse homem tinha para aquele país, para aquele reinado. Mas ele era um leproso. E isso a gente pode refletir aqui. Quais são os mais, os porém, como aquela lepra era na vida de Naamã, que hoje nos impede de ser completos. Existem coisas na nossa vida que impedem que nós sejamos completos em Deus. Eu creio que a lepra de Naamã era uma dessas coisas. Ele era muito bem sucedido, era aparentemente um bom marido, um bom patrão, mas tinha uma coisa que o incomodava muito, que o entristecia muito, que era aquela doença. E no contexto aqui nós vamos ver que, vamos seguir a leitura. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina,
que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ela deu o que a Naamã? Esperança de viver uma vida plena, de ser completo em Deus. De ser completo, ele ainda não conhecia o nosso Deus. Mas isso foi o canal que Deus usou para que ele chegasse a ele. Às vezes, certas coisas acontecem na nossa vida para que nós possamos ter uma experiência sobrenatural com Deus e reconhecer que Ele é poderoso e verdadeiro. Então, ela disse que se ele fosse a Samaria, o profeta curaria ele dessa lepra. E Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou o rei de Israel dizia: junto com essa carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã com seus cavalos e carros, foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Aqui a gente pode pontuar uma questão que muitos falam, né, em pregações sobre Naamã, sobre o orgulho. Que ele achou que ia ser recebido com pompas porque tinha uma carta de apresentação. Tinha alguém indicando ele aquele lugar. E ele esperava que o profeta recebesse ele com honra. Fosse pelo menos ao encontro dele, fosse pelo menos falar com ele o que ele deveria fazer. E ele ficou furioso, aqui você vai ouvir. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ele estava com uma expectativa. Que muitos de nós, às vezes, colocamos expectativas em pessoas. Mas nós temos que colocar expectativas naquele que faz o milagre. E deixar o nosso orgulho de lado. Deixar o nosso achismo. Deixar aquilo que a gente acredita que tem que ser daquela forma. E fazer conforme a palavra de Deus diz. Conforme o profeta do Senhor, que era um instrumento da cura dele, dissesse. Ele tinha apenas que obedecer. E onde eu parei? Curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Ele disse aos seus servos que foram com ele. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora daquele lugar furioso. Mas os seus servos, aqui eu prestei atenção em mais um servo que Deus usou na vida de Naamã. Ele usou a menina para indicar ele ao lugar onde receberia cura. E os servos dele, aqueles que os acompanharam, disseram para ele assim: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Aqui nós podemos entender que os servos de Naamã o viam como pai. Eles falaram: meu pai, se ele não tivesse pedido uma coisa muito difícil, você não faria para ser curado? Então a gente vê aqui que havia um relacionamento bom entre os servos de Naamã e ele. E eu creio que esse relacionamento também era bom com a menina que estava na casa dele servindo a ele. Ele não parecia ser um servo que escravizava e torturava os seus servos. Ele parecia que era uma pessoa equilibrada, mesmo ainda não conhecendo Jesus.
ele tratava com dignidade os seus servos. Senão, ninguém os chamaria de pai, não é verdade? Nós precisamos reconhecer isso também. E, quanto ao mais, ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Ele simplificou para Naamã. Ele só pediu para você se lavar 7 vezes no Jordão e você seria purificado. Ele não pediu uma coisa impossível para você, uma coisa que seria humilhante demais, mas para ele era humilhante. Será que as águas lá da onde ele estava não eram melhores do que aquele lugar em Israel? Então, os servos conseguiram convencer a ele de descer as águas, como o profeta havia ordenado a ele. Ele obedeceu, e o que aconteceu com Naamã? Ele foi curado. Ele desceu 7 vezes nas águas do rio Jordão, e, conforme a ordem do homem de Deus, ele foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Quando nós obedecemos a ordem do Senhor para a nossa vida, o milagre acontece. O milagre acontece. Mas tem uma chave, que é a obediência. É se render à vontade de Deus. É deixar o seu orgulho e ser humilde e reconhecer que nós precisamos daquele que Deus enviou para nos orientar, nos direcionar em direção ao nosso milagre, à nossa cura. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para a casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhes disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Ali, com essa atitude, com esse envio do profeta Eliseu, e com a menina recomendando a ele, reconhecendo que há um Deus em Israel que cura, ele reconheceu e se converteu e disse que nunca mais ele ia oferecer holocaustos a outros deuses. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do seu servo. Ele já virou servo de Eliseu. Está vendo? A humildade nos transforma, segundo aquilo que Deus tem para nossas vidas. E o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor de Israel. Gente, uma serva, uma adolescente, fez com que um homem deixasse de oferecer sacrifícios a um Deus falso. E nós, às vezes, nos achamos incapazes, impotentes de fazer alguma coisa no reino de Deus. E eu quero dizer para você, Deus quer usar você, que é improvável, como aquela menina cativa, escrava, longe da sua família, longe dos seus pais. Acreditamos que os pais dessa menina foram mortos durante a guerra. E Naamã levou-a como escrava para dentro da sua casa. Poderia ter vendido ela como escrava. Mas ele levou ela para dentro da sua casa. Ele estava levando o milagre dele para dentro da casa dele. Ele estava levando o milagre dele, a salvação dele. E de todo um povo. Porque ele era influente, ele era uma pessoa importante e respeitada naquele lugar. Então, eu vejo que essa história fala muito conosco em humildade, compaixão e fé. Não é verdade? Essa menina teve uma compaixão daquele homem. Ela poderia ter deixado quieto que ela era uma serva de Deus. Que ela cria num Deus poderoso. Porque, cá para nós, quem aqui ia levar uma boa notícia para quem te escravizou? Muitos de nós deixaríamos quieto. Muitos de nós iam falar assim: não, deixa ele sofrer um pouquinho, ele me fez sofrer, ele matou os meus pais. Mas ela sabia qual era a identidade dela. Ela foi para a casa de Naamã, mas ela não perdeu a convicção
que existe um Deus que cuida dela, de um Deus que permanece fiel, mesmo quando as circunstâncias dizem que não há solução. Ela não tinha expectativa de voltar para o seu povo, ela não tinha expectativa de continuar a vida e o projeto que Deus tinha estabelecido para ela. Deus mudou a rota dela. Nós cremos que há propósito em todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Todas as coisas. Então, às vezes, o que é ruim para nós vai levar uma nação inteira a se render ao Senhor. Como o Marcel disse, o que aconteceu de ruim com ele hoje, no finalzinho do acampe, Deus mostrou a ele que era para um bem maior, que era para que ele cuidasse de uma vida, que ele indicasse o caminho para essa pessoa, que ele conduzisse essa pessoa ao Evangelho, a conhecer o Deus que nós servimos. O que nós temos feito para conduzir pessoas, a levar pessoas a crer que existe um Deus que faz milagres, que existe um Deus poderoso e que não há um outro Deus além dele? Será que o meu testemunho, que a minha vida, a minha atitude diante dessa pessoa que eu estou conduzindo, que está como eu sou referência dessa pessoa no meio onde eu estou, será que eu conduzo ela ao reino de Deus? Com as minhas atitudes? Será que a minha fé é inabalável diante das circunstâncias que eu sofro? Ou eu vou fingir de morta, vou ser uma crente 007, que não vou falar do amor de Deus, não vou apontar Jesus a essa pessoa? E muitas vezes não é com o que falamos que apresentamos Deus, é com quem somos. E essa menina continuou sendo uma filha de Deus. A sua identidade permanecia convicta. Ela acreditava e tinha uma fé inabalável no Deus dela. Glória a Deus. Nós vamos explorar 3 pontos importantes sobre essa menina, destacando o testemunho dela, a sua atitude de amor e sua crença inabalável em Deus. O testemunho dela foi muito impactante. Ela, mesmo sendo uma serva anônima, porque na Bíblia não diz o nome dela, mesmo ela sendo anônima, a jovem que servia Naamã tinha um testemunho poderoso. Ela foi capturada por inimigos e levada como escrava, mas isso não a impediu de viver sua fé de forma autêntica. A escravidão não impediu que ela fosse autêntica, que ela fosse verdadeira, que ela não tivesse vergonha, que ela não sentisse raiva de Deus por ter permitido isso acontecer na vida dela, por ela não ter tido amargura com Naamã, por ele ter levado ela cativa como escrava. A atitude dela foi uma atitude de quem crê que Deus é o único e suficiente Salvador da vida dela. Não importa as circunstâncias, ela vai continuar servindo ao Deus da vida dela. Então eu quero dizer para você, não importa a circunstância que você esteja passando hoje, ela sempre vai levar milagres a quem Deus te enviar para aquele lugar, para uma situação, para um momento onde você está trabalhando. Deus pode te usar como um instrumento poderoso de cura, de milagres na vida de alguém. Quantas pessoas aqui já tiveram testemunhos de cura com uma palavra que você entregou para alguém, com um abraço que você ofereceu a alguém, com a compaixão que você entregou para alguém? É isso que Deus quer de nós, igreja. Deus quer que nós sejamos humildes, mas que nós sabemos quem nós somos nele. E isso não deve nos ensoberbecer, mas deve manter uma vida de humildade, de compaixão e de fé diante de Deus. Porque Ele vai te usar em algum momento da sua história. Amém? Um dia ela ouviu falar da condição do seu senhor e corajosamente ela disse à esposa de Naamã que se ele estivesse na terra de Israel, um profeta poderia curá-lo. Mesmo sendo uma escrava em um país estrangeiro, ela foi uma vítima redentora. Olha que lindo isso. Às vezes somos vítimas, mas oferecemos redenção a alguém. Oferecemos Jesus.
Oferecemos o reino, a vida eterna com Cristo. Isso é redenção. Jesus é o nosso Redentor. E eu tenho que apresentar Jesus nas minhas atitudes para aqueles que nos cercam. E ela fez isso muito bem. Tão nova, muitas vezes imatura, mas tinha uma certeza dentro do coração dela, de que ela tinha um propósito. E ela ia cumprir aquele propósito, independente da situação que ela se encontrava. Ela poderia ter guardado essa informação, ou até mesmo desejado que o seu Senhor continuasse sofrendo. Eu já vi muito crente assim, gente. Não, ele tem que sofrer mesmo. Ele foi ruim. Cadê a compaixão? Cadê a misericórdia? Nós devemos semear compaixão, misericórdia, longanimidade e o fruto do Espírito para colher o fruto do Espírito na nossa vida. Eu preciso dar, eu preciso semear, como o Douglas disse aqui, que a semente tem que morrer para que ela possa produzir um fruto. Eu tenho que morrer para o meu orgulho, eu tenho que morrer para a minha carne, para que o meu espírito possa produzir o fruto. Que o fruto é do Espírito que habita em você, não é da sua carne. Não é porque você é boazinha que você vai oferecer misericórdia. É porque o fruto do Espírito está latente dentro do seu coração. E você vai oferecer redenção em vez de punição. Redenção em vez de julgamento. Redenção em vez de apontar de dedos. Amém? Glória a Deus. E o segundo ponto, ela teve uma atitude de amor e compaixão. Amados, a serva de Naamã não se deixou consumir pela amargura ou pela raiva por causa dessa situação. Em vez disso, ela demonstrou uma atitude de amor e compaixão em relação ao seu Senhor. Ela estava na casa dele. Ela poderia ver o sofrimento dele, né? Quando a sua esposa ia lá cuidar das feridas dele. Ela era serva, ela devia levar uma toalha, ela devia aquecer a água para que ela lavasse as suas feridas. Então ela sabia a dor que aquele homem estava sentindo. Ela sabia o que ele estava passando e o que sua família também estava passando. E ela teve o quê? Uma atitude de amor, de compaixão. E quem é o nosso exemplo maior, o exemplo supremo de compaixão e de amor? Quem, gente? Quem? Jesus. Ela tinha entendido qual era o propósito de Deus na vida dela. E ela ofereceu esse amor, essa compaixão, sem querer nada em troca. Foi um amor desinteressado, porque ela continuaria sendo escrava dele. Ela continuaria servindo ele na sua casa. Talvez ela teria um pouco mais de honra, mas ela continuaria naquele lugar. A Bíblia não diz que ela foi promovida. A Bíblia diz que ela foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus para a cura de Naamã. E você e eu podemos ser esse instrumento. Você sai dessa noite sabendo que você é um instrumento de Deus, poderoso, para oferecer redenção à vida das pessoas, para oferecer cura, milagres, maravilhas. Porque Jesus disse que nós faríamos obras ainda maiores do que ele fez. Nós íamos operar em milagres e maravilhas, mas sem a nossa identidade firmada em Deus, sem o nosso compromisso com quem Deus é, nós não vamos oferecer redenção. Precisa de uma atitude de amor, uma atitude de compaixão, uma atitude de fé, para que eu possa ser um instrumento de Deus. E nós podemos destacar mais qualidades notáveis dessa menina missionária. A fé é uma atitude notável dela. Ela manteve sua fé em Deus mesmo em uma situação difícil e acreditou que um profeta de Deus poderia curar Naamã. E o profeta, aqui na história diz, manda ele para mim, que eu vou mostrar que tem profeta em Israel. Ele tinha convicção de que Deus usaria ele. E eu e você temos que ter essa convicção de sermos chamados profetas de Deus. Eu sou profeta do Senhor. Vocês são profetas do Senhor.
Se Deus enviar alguém na sua vida e você orar por ela, em nome de Jesus, ela será curada. Você pode ser um profeta de Deus na sua terra, na sua parentela, no meio onde você está inserido. Porque todo lugar que nós estamos tem um propósito de Deus para que nós estejamos nesse lugar. Não é em vão que nós estamos nessa igreja, não é em vão que eu sou daquela família, não é em vão que eu estou trabalhando naquele lugar. Tudo tem um propósito de Deus. Você só precisa estar atento e sensível à voz de Deus, para que Ele possa falar o que você precisa fazer. E essa menina ouviu a voz de Deus, porque Deus queria curar Naamã. Deus queria oferecer redenção para aquele homem. Não era ela que queria, era Deus. E ela foi sensível à voz de Deus. E disse à esposa de Naamã: se ele for a Israel, num profeta da terra de Israel, ele vai ser curado. Ela nem citou qual profeta seria. E Deus conduziu todas as coisas por uma atitude de fé, de compaixão e de amor. Outra coisa que a gente pode destacar nela é a coragem. Ela demonstrou coragem ao falar com a esposa de Naamã sobre o Deus de Israel e como ele poderia curar. A humildade. Ela mostrou humildade diante de Naamã, apesar de apenas ser uma escrava. Ela não se gabou de suas crenças ou conhecimento, mas gentilmente teve a sua fé e esperança em Deus. Quando nós temos fé e esperança, nós transmitimos às pessoas fé e esperança. Naamã recebeu esperança de que ele poderia ser curado. E ele foi curado. E a fé dele foi estabelecida no Deus certo, não em outros deuses. A sabedoria, ela soube identificar a necessidade dele e indicar uma solução para o seu problema. Muitas vezes nós não temos sabedoria. Talvez eu não vou ser um instrumento de cura, mas se eu tiver sabedoria de enviar essa pessoa para o lugar certo, na hora certa, ela vai ser curada. E você não tem que se gabar do que você fez, falar: foi eu que fui o instrumento, eu que mandei, se não fosse eu, ela não teria sido curada. Ela não fez essa bobeira, não. Ela foi humilde. Importa que ele cresça e eu diminua. Porque ele será exaltado através da minha vida. O serviço, mesmo sendo tratada e trabalhando como uma escrava, ela atendeu e ajudou aqueles ao seu redor, oferecendo informações valiosas para ele. Essas qualidades da serva de Naamã são um exemplo de como podemos ser um testemunho de Deus em todas as circunstâncias, mostrando compaixão, fé, coragem, humildade, sabedoria e serviço aos outros. Não importa aonde você esteja, se o seu coração for um coração de servo, de filho de Deus, você vai testemunhar de muitos milagres e maravilhas. Quem é feliz aqui quando serve ao Senhor? Quem sente uma alegria incontida quando está servindo a Deus em algum lugar da obra de Deus, em algum lugar lá no mundo, que você fala de Deus, você está servindo a Ele para aquela pessoa, oferecendo salvação e redenção para aqueles que ainda não conhecem Jesus. É a maior alegria de uma pessoa. Eu posso dizer que a minha maior alegria foi servir. Eu servi a uma pessoa, uma serva de Deus, uma profeta do Senhor. E hoje eu estou aqui, junto com vocês, podendo testemunhar de que vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir as pessoas. Eu não tenho que servir a Deus só no templo, fazendo algo notável. Eu tenho que servir as pessoas. Eu tenho que amar as pessoas. Eu tenho que me importar com as pessoas, não com as coisas. As coisas são importantes no templo para que tudo corra bem, a organização, a limpeza, tudo é importante no reino de Deus. Mas as pessoas são muito mais importantes. As pessoas são muito mais importantes. E a fé dessa mulher se mostrou uma fé inabalável. Inabalável. Será que a minha fé é inabalável? Davi pediu para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim uma fé inabalável. Uma fé inabalável.
O que é inabalável, gente? Que não se abala, que não esmorece, que permanece firme. Essa é a fé que nós temos que ter. Uma fé inabalável no Senhor. De que não importa o que esteja acontecendo comigo ou com você, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o meu Deus, o seu Deus. E o Deus daqueles que estão lá fora te esperando para ser um instrumento poderoso de Deus na terra. Amém? Ela acreditava firmemente que o Deus de Israel tinha o poder de curar. Ela cria que Deus, só Deus, poderia curar Naamã. Só Deus poderia trazer redenção a ele. Mas Deus usa quem? Pessoas. Ele poderia curar só com uma palavra. Naamã seja curado, ele não precisava descer ao rio, ele não precisava fazer nada. Era só uma palavra de Deus, ele seria curado. Mas Deus trata em nós algumas coisas antes de nos dar a vitória completa. Ele trata em nós o nosso orgulho. Ele nos ensina a sermos humildes, servos. Porque a Bíblia diz que o maior é aquele que serve. E nós somos chamados para servir uns aos outros. Em amor. Em amor. Não apenas com as nossas mãos estendidas. Para aparecer muitas vezes. Nós precisamos fazer por amor. E o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Ela não fez aquilo para receber uma recompensa de Naamã. Ela fez porque ela queria ver o poder de Deus em ação na vida daquele homem. E Deus deu muito além, né? Porque Deus deu a conversão de Naamã e ele nunca mais adoraria outro Deus senão o Senhor. Ele provou e viu que só há um Deus em Israel. Amém, gente? E concluindo, a história da serva de Naamã é uma lembrança poderosa de que mesmo quando nos sentimos esquecidos ou insignificantes, Deus pode nos usar de maneiras extraordinárias. Assim como essa serva, sejamos testemunhas impactantes do amor de Deus, vivendo nossa fé de forma autêntica, inabalável, e cultivemos uma atitude de amor e compaixão em relação aos outros, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. E acima de tudo, mantenhamos uma fé inabalável em Deus, sabendo que Ele é capaz de realizar grandes maravilhas em nossas vidas. E que o exemplo dessa serva nos inspire a viver uma vida de serviço e fé, impactando o mundo ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém? Que esse exemplo possa ser uma direção para a sua vida. Que essa mulher, que a história dessa menina, era ainda uma menina. E às vezes a gente acha que uma menina não tem nada para oferecer. Mas uma menina que tem Deus no coração, que sabe que Deus é o Senhor da vida dela, ela pode fazer milagres e maravilhas. Uma criança pode fazer. Amém? Então, que os seus filhos e filhas, mães de adolescentes, de crianças, que estão ainda construindo a sua identidade em Deus, elas só serão como essa menina, se você, pai e mãe, instruí-las no caminho que elas devem andar. Nós somos responsáveis, como pais, de instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, mostrando para eles que eles podem, como filhos e filhas de Deus, operar milagres e maravilhas, aonde eles estiverem, na escola. Eles podem orar, eles podem ter experiências com o Espírito Santo, eles podem ser usados em dom de cura, eles podem ser usados por Deus em diversas áreas da vida deles. Mas eles precisam saber disso através da nossa vida. Por isso é importante de trazer os nossos filhos para a escola bíblica, ou na salinha onde eles aprendem a palavra do Senhor. Mas não podemos terceirizar só apenas o culto de domingo. Precisa ser uma caminhada diária. Todos os dias você precisa inculcar na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus. Você precisa apresentar Jesus para elas.
Você precisa mostrar que o nosso Deus é poderoso, que ela nunca mais vai querer largar desse Deus. Essa menina perdeu seus pais, familiares, ela ficou órfã. E mesmo assim ela continua acreditando em Deus. E mostrando ao mundo que existe um Deus que cura. Amém? E algumas perguntas para a gente refletir. Como podemos ser testemunhas de Deus em situações difíceis? Assim como a serva de Naamã. É uma pergunta para você fazer a si mesmo. Como eu posso, em situações difíceis, testemunhar o meu Deus? Como eu posso apresentar a Deus a essa pessoa que está numa situação difícil? O que eu vou fazer? Qual é a importância da empatia e compaixão quando compartilhamos nossa fé com outras pessoas? Se não tivermos compaixão, empatia, nos colocarmos no lugar do outro, sentirmos a dor do outro, eu não vou conseguir mostrar quem Deus é para essa pessoa. Qual a importância de obedecer às instruções de Deus, mesmo quando elas não parecem fazer sentido à primeira vista? Fazia sentido Naamã ir lá mergulhar 7 vezes naquele rio? Ele resistiu, mas ele foi. E ele teve um milagre. A obediência precisa fazer parte da nossa caminhada em Cristo. É a obediência que quebra a maldição, não é verdade? É a obediência que nos leva a experimentar coisas maiores em Deus. A ir em águas mais profundas com Ele. É a nossa obediência. Eu posso saber a palavra, mas se eu não obedecer a palavra, se eu não praticar a palavra de Deus, não valerá de nada. Eu não vou conseguir transferir essa chama para outras pessoas, se o meu exemplo não for de obediência. E como podemos ajudar aqueles que estão sofrendo e precisam de esperança e cura em suas vidas? Como eu posso dar esperança para alguém? Se a minha fé for inabalável em Deus. Se eu souber quem Ele é. Se eu souber a minha identidade, para que Ele me chamou, eu vou levar Deus a essas pessoas. Eu vou transferir Deus para essas pessoas. Amém, igreja? Gostaria que vocês colocassem de pé. Obrigada, Senhor, por essa palavra. O Ministério de Louvor pode subir, ministrar uma canção enquanto a gente ora, encerrando esse culto. Com chave de ouro. Porque vivemos dias extraordinários na presença do Senhor. Nos divertimos muito, brincamos muito, mas podemos experimentar muito da parte do Senhor. Deus fez milagres e maravilhas naquele lugar. Daqui a pouco vão vir os testemunhos. Eu quero contar um testemunho que aconteceu no culto de sexta-feira. Enquanto o apóstolo orava e falava que as pessoas que queriam representar alguém, para que essa pessoa tivesse cura, você vir aqui à frente, representar alguém que está precisando de uma cura. A tia Nana veio e representou o seu pai, que naquela tarde tinha sofrido um AVC. E ela está longe dele. No final do dia, ela recebeu a notícia, acho que hoje, ela recebeu a notícia que o seu pai já está em casa, para a glória do Senhor. Há poder ou não há na oração? Há poder ou não há num coração rendido e com uma fé inabalável na presença de Deus? Só precisa de ter uma posição diferente nossa. Só precisamos nos posicionar de forma diferente, crendo que Deus opera milagres e maravilhas. Amém? Vamos cantar essa canção. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Sobre as águas, como abrigo no deserto,
Queremos ser usadas pelo Senhor, Pai, como um farol que brilha à noite, como uma ponte sobre as águas, como um abismo no deserto e como uma flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usada para a Tua glória, Senhor. Que nessa noite nós possamos render o nosso coração, a nossa mente, as nossas vontades, a nossa emoção ao Teu coração, Senhor. Transforma-nos, Senhor, de dentro para fora. Enche-nos com a Tua presença, Senhor, para que possamos ser um farol, aqueles que andam na escuridão. Possamos ser fonte de milagres, que possamos, Senhor, em Teu nome, curar, libertar, transformar vidas, em nome de Jesus. Que a luz do Senhor brilhe em nós como um farol, Pai, e que o mundo possa entender que há um Deus nessa terra, que há um Deus que se importa com eles. E eu serei essa chama, eu serei esse farol que ilumina o caminho, em nome de Jesus, Pai. Que nós, como igreja, possamos reconhecer quem somos no Senhor. Somos filhas e filhos de Deus, chamados com propósitos. Temos autoridade no nome de Jesus. Temos autoridade para operar milagres e maravilhas. Não se intimide, não se acovarde. Deixe o Senhor usar a sua vida, independente do que você estiver passando. Ele quer te usar para glorificar o nome dEle nessa terra, para que o reino dEle seja estabelecido. Seja um farol, igreja. Seja um farol que ilumina. Seja uma direção na vida das pessoas. Mostre a sua compaixão, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua empatia, para alcançar vidas para o reino de Deus. Seja um testemunho vivo de quem Ele é. Mostre que Ele é um Deus poderoso. Não fique com medo. Não deixe o medo tomar conta de você. Não deixe a dúvida parar em seu coração. Tenha convicção de quem você é. O Senhor te chamou. Ele quer te usar. Ele está trabalhando em você, porque você é uma obra do Senhor. E Ele vai completar a obra que Ele começou na minha vida e na sua vida. Mas durante esse processo, Ele vai te usar. Você não precisa ser perfeito para Ele te usar. Você não precisa saber de tudo. Use o que você tem. Use o que Ele já te deu. Use o que Ele já colocou no seu coração. E transforme vidas. Cure pessoas que precisam de você, da sua palavra, do seu abraço. Seja um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Convide alguém para viver e experimentar milagres e maravilhas aqui. Não seja egoísta, não venha só receber. O templo é onde nós oferecemos louvor e adoração ao Senhor, onde podemos agradecer por todas as coisas que Ele faz em nós e através de nós, onde Ele dá-nos capacitação para ir além de nós mesmos, para ir além das nossas vontades, além do seu orgulho, além do seu achismo. Vá além com Deus. Deixa Ele fazer. Deixa Ele cuidar. Deixa Ele transformar seu coração. Leia a palavra. Se encha da palavra de Deus, porque você vai ter palavras de vida eterna para transmitir para as pessoas. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, que essa noite, Senhor, possa marcar os nossos corações, Pai, e mostrar para nós que somos importantes no Seu reino,
que o Senhor quer nos usar para obras ainda maiores, que o Senhor quer nos usar para curar, que o Senhor quer nos usar para transformar vidas, que o Senhor quer nos usar como um exemplo. Deixa Ele te limpar, deixa Ele te purificar. Desça quantas vezes for preciso na presença dEle. Importa que Ele cresça e eu diminua, para que Ele possa aparecer na vida das pessoas. Não mostre quem você é para o mundo, mostre quem Deus é para o mundo, com a sua atitude, com a sua devoção, com a sua gratidão, com a sua oração, com a sua súplica, com a sua intercessão, com o seu amor, com a sua compaixão. Vá além de você mesma nessa noite. Procure durante essa semana um motivo para você apresentar a Deus a alguém. Vá além das suas próprias necessidades. Enquanto você cuida de alguém para o Senhor, Ele vai cuidar de você. Ele vai fazer o que precisa fazer na sua vida. Não duvide disso, igreja. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Enquanto nós oferecemos compaixão e bondade e amor, nós estamos semeando para colher do Senhor. Enquanto precisamos, temos ali em Deus uma reserva. Podemos acessar enquanto precisamos. Pai querido e maravilhoso, nós te rendemos graça nessa noite. Honra e louvor, Pai. Nós dobramos, nos curvamos diante de Ti. Nos humilhamos debaixo da Tua potente mão, Senhor. E dependemos totalmente da Tua graça e da Tua misericórdia. Usa-nos, Senhor, apesar de nós. Usa-nos, ó Pai, apesar de quem eu sou. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. Obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada por esse culto maravilhoso. Obrigada pelos dias maravilhosos que vivemos em unidade, em família. Eu sei, Senhor, que esses dias ficarão marcados nos nossos corações. E vidas foram impactadas e transformadas pelo nosso exemplo naquele lugar. Em nome de Jesus, continua nos usando, Senhor, como um farol para dar direção àqueles que estão perdidos na escuridão. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Aplauda glorificando a Ele. Aplauda honrando quem Deus é. Aplauda reconhecendo quem Ele é na sua vida. Aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. Obrigada, Pai. Aleluia. Obrigada, Jesus. Amém. Quem foi abençoado aqui nessa noite? Confesso que eu ia, nessa tarde, passar a bola para meu marido. Amor, prega. Mas enquanto eu subia as escadas da minha casa para tomar meu banho, para vir para o culto, o Espírito Santo falou assim: você vai fazer isso mesmo? Eu te entreguei algo para compartilhar, eu não entreguei para o seu marido. Ele te convidou para ministrar nessa noite. Mas foi eu que te chamei. Não diga não ao chamado de Deus para a sua vida. Porque a gente paga um preço muito alto quando a gente diz não. E eu não vou mais pagar preço. Eu vou obedecer ao meu Deus. E eu falei, então, Senhor, me capacita. Porque eu fiz esse esboço. E não estudei como eu gostaria de ter estudado. Mas pela misericórdia dele, apesar de mim, eu consegui transmitir a mensagem que Deus colocou no meu coração. Amém? Que isso possa encorajar você a ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Deus está me usando aqui nesse altar, mas Ele pode te usar onde você estiver.
onde você for uma influência, uma referência, leve Deus em primeiro lugar. Mostre quem Deus é na sua vida. E as pessoas vão te buscar para conhecer esse Deus que você serve. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar nossa mão em posição de receber. Pai, leva o teu povo de volta aos seus lares, livres do perigo, do acidente, do homem mau, Senhor. Livra-nos do mundo, Senhor, desse mundo maldoso, Pai, de pessoas que ainda não te conhecem. E que a nossa chama possa ser transferida a essas pessoas que estão perdidas, que estão, Senhor, sem referência. Que nós possamos ser uma referência para esse mundo, Pai. Nos abençoa, nos dê uma semana de milagres, nos dê uma semana da Tua misericórdia, sendo renovada a cada manhã nas nossas vidas. Enche-nos, Espírito Santo, do Teu poder, para que possamos ir em Teu nome, sem temer, porque o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Pai, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do nosso amado Espírito Santo estejam sobre cada filho e filha aqui hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, que o Senhor abençoe. E lembre-se de quem você é no Senhor.